Salve, salve, bem-vindos a mais um Dialoga Brasil. E hoje a gente tem a satisfação de, na atual temporada, receber a nossa primeira representante feminina. Ela que é nascida e criada no Rio de Janeiro, filha de imigrantes portugueses, foi professora, escrivã e delegada da Polícia Civil, eleita deputada estadual no Rio de Janeiro por 3 vezes, atualmente comanda a Secretaria Municipal de Assistência Social aqui na cidade do Rio de Janeiro. Dialoga Brasil tem a satisfação e o prazer de receber a deputada Marta Rocha. Deputada, obrigado por aceitar o nosso convite e bem-vindo ao nosso programa. Bom, eu que quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui, nesse momento que a gente reflete, sobre a nossa trajetória, sobre o nosso papel enquanto figura pública, enquanto gestora. Eu acho que vai ser uma boa experiência ter esse bate-papo com você. Mais uma vez a gente agradece esse convite para estar aqui conosco. E a senhora falou de trajetória, eu queria começar por esse caminho, Professora, aí se formou em Direito, entrou na Polícia Civil, desde então já tinha a bandeira da luta pelas mulheres, pelo direito dos servidores públicos, e aí entrou na política. Como é que foi todo esse caminho? O que despertou na Marta Rocha a vontade de se tornar uma pessoa mais pública do que quando delegada da Polícia Civil para entrar na política? Como é que foi toda essa trajetória? Eu sou cria do subúrbio, do subúrbio da Penha, fruto da escola pública. Como todas as mulheres da minha geração, meu primeiro emprego foi como professora, naquela ocasião professora primária, e já estava na Faculdade Nacional de Direito, na UFRJ, quando eu vi um anúncio para o cargo de escrivão de polícia. Eu estava no último período da faculdade e o concurso era de nível médio naquela ocasião, 2º grau. E aí fiz esse concurso, fui aprovada. Confesso que quando recebi a notícia da minha lotação, que foi na 4ª DP na Central do Brasil, tive um pouco de receio. Meu pai, que está no céu, que era uma pessoa que dizia que a educação era o nosso maior patrimônio, que a gente tinha que estudar, porque se a gente não se desse bem com o marido, podia mandar o marido embora. Eu dizia para ele, já na velhice dele, que ele era um feminista sem saber, e era mesmo. Ele me acompanhava na vida na polícia, me visitava nas delegacias, e aí eu fui ser escrivã de polícia. Depois de 7 anos fiz um novo concurso público para o cargo de delegado de polícia, e ali na polícia, atuando como delegada, eu me deparei com um problema que não fazia parte dos registros policiais, que era a violência contra a mulher. Eu sempre falo que eu venho de uma família de imigrantes portugueses e meu pai veio para o Brasil com 17 anos de idade, porque ele não quis participar da Guerra de Salazar. Para quem não se lembra, Salazar foi um presidente de Portugal que manteve o domínio do povo africano. E meu pai então vem para o Brasil, e aí começa a trabalhar no comércio e depois vai construindo a sua vida no comércio, se casa, conhece minha mãe aqui. Então a gente tinha sempre uma leitura política dos fatos, mas não uma leitura partidária desses fatos. E eu acho que foi essa conjugação dessa vida em família, conhecendo a vida do jeito que ela é na delegacia, quando você recebe a mãe à procura de um filho, quando você liga para um pai para dizer que seu filho foi preso, e a polícia, o balcão de delegacia, eu passei 20 anos trabalhando em delegacia, o balcão de delegacia, ele te mostra a vida do jeito que ela é. Então acho que foi esse binômio que fez eu entender que havia um outro caminho a ser seguido, E aí então fui candidata em 2002, não fui eleita. Fui candidata em 2006, não fui eleita. Em 2010 eu disse assim, não vou ser candidata, não é isso para mim. Vou continuar aqui trabalhando para a polícia, na polícia. E aí em 2011 eu sou escolhida chefe da Polícia Civil. E eu quero te falar que eu tinha ocupado todos os cargos na Polícia Civil, com exceção de 2 cargos, o de chefe e o de diretora da Academia da Polícia Civil. Eu fui subchefe, eu fui corregedora, eu fui diretora de departamento, eu fui delegada de inúmeras delegacias, como na condição de delegada titular. Então eu acho que hoje, olhando para trás, eu sou uma mulher de fé,
eu digo que eu tinha que ser primeiro chefe da Polícia Civil para depois ser deputada. Então, assim, eu não faço planos na minha vida. A gente tem os planos da velhice, de ter uma velhice tranquila, mas assim, eu não faço planos de que em 5 anos eu terei feito isso, em 10, não. Eu vivo um dia de cada vez. E eu acho que talvez por isso eu nunca tenha tido dificuldade com o desafio. O novo para mim sempre foi importante, foi um grande desafio. Eu acho que eu melhoro, eu me qualifico diante do desafio, e aí deu isso. 31 anos na Polícia Civil, termino a minha carreira como a primeira e única mulher a comandar a Polícia Civil, e agora, no meu 3º mandato, já com 11 anos, exercendo o mandato de deputado estadual. Na Alerj, na política, a gente tem outras figuras femininas atuando, mas a senhora até falou, né? A primeira e única chefe da Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro. A senhora vê uma falta de continuidade, uma falta de oportunidade para as mulheres, não só na vida pública, mas nos cargos de chefia como um todo? Eu não tenho a menor dúvida disso. Recentemente, aliás, no finalzinho do ano passado, um jornal fez um levantamento, escolheu os 10 deputados mais atuantes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E eu sou uma dessas 10 deputadas, a única mulher. Hoje, tanto no nível no Senado como no deputado federal e deputado estadual, a gente não consegue ultrapassar mais do que 18%, 20%. Essa é a nossa taxa. Muitas mulheres chegam à política através de uma caminhada feita anteriormente por um homem. Filhas de parlamentares, esposas de parlamentares, né? Irmãs, então, que não é o meu caso. Mas eu quero também te dizer o seguinte: eu deixei a Polícia Civil em 2014. De lá para cá, 8 pessoas foram escolhidas chefes de polícia. Nenhuma mulher foi escolhida chefe de polícia, embora 20% do efetivo da Polícia Civil seja de mulheres. Por que a gente tem essa defasagem? E foi importante, né, a cota obrigatória, mas há um olhar diferente para uma campanha feminina e uma campanha de um homem. Quando um homem vai fazer sua campanha, sua mãe está entregando papel, sua mulher está ali com ele do lado trabalhando, sua irmã está ajudando. Quando a campanha é de uma mulher, essa campanha ela só começa depois que ela cumpriu todas as suas tarefas como mulher. Então, se ela é candidata, ela primeiro vai deixar sua casa organizada, a refeição de seus filhos resolvida, todos os problemas domésticos solucionados, depois é que ela vai para a rua fazer campanha. Então, tem uma diferença entre o ato de organizar uma campanha para uma mulher, executar essa campanha, e para um homem. Eu mesmo quero confessar para você que eu, durante essa trajetória como chefe de polícia, eu não me casei nem tive filhos, né? Eu tive relacionamentos, mas eu não tinha o compromisso da família, né? Eu saí de casa muito tarde, eu saí de casa com 35 anos de idade. Minha mãe me dizia: não, fica aqui, vai juntando dinheiro, você tem tudo aqui. E foi muito confortável permanecer em casa. Eu não tinha responsabilidade familiar, eu não tinha responsabilidade com a casa, né? Eu não tinha nenhuma preocupação, a não ser de trabalhar. Então, talvez, se eu tivesse uma vida familiar, né, com filhos, com marido, com preocupação de casa, talvez eu não tivesse nem tido a carreira que eu tive, porque eu me dediquei verdadeiramente à carreira. Então, é sempre diferente. As mulheres trabalham mais para suas famílias, as mulheres trabalham 11 horas a mais toda semana dedicada à casa. E olha que hoje a gente já tem homens ajudando, participando, né? Mas ainda assim as mulheres trabalham mais do que os homens nas tarefas domésticas, né? E isso acaba impactando na tua vida profissional, é inevitável, né? Então, eu acho que isso explica um pouco essa defasagem, essa falta de equidade na ocupação dos espaços de poder entre homens e mulheres. Além do preconceito também, né? Muita gente olha uma mulher em cargo público e tá querendo aparecer, não tenho... Então tem esse tipo de preconceito também, né? Eu mesma
fui escolhida para ser diretora do Departamento Geral de Polícia Especializada, que é esse departamento mais operacional que existe. E naquele momento eu era uma jovem delegada, né, uma mulher jovem que não estava no ápice da carreira. E os delegados que estavam ali, eles divulgaram num jornal de grande circulação que eles não aceitariam que eu fosse a diretora e que entregariam os seus cargos. E aí eu tomei posse, no dia seguinte convoquei uma reunião, entrei na reunião e fiz uma reunião de 5 minutos. Me apresentei e falei, olha, eu li no jornal que alguns delegados vão entregar seus cargos porque não me aceitam como diretora, então, por favor, façam isso porque eu vou mudar várias delegacias. Peguei minha bolsa, virei as costas e fui embora. E estou esperando até hoje eles entregarem os seus cargos. Essa coragem, né? Ficou só pro jornal, né? Sabe? Mas você vê como a gente tem que ter uma atitude de enfrentamento. Eles não fariam isso se fosse um homem que estivesse ocupando aquele cargo, né? Quando eu cheguei ao cargo de chefe da Polícia Civil, eu fui dar uma entrevista e a jornalista, ela até uma mulher, a primeira pergunta que ela me fez foi o que era, se a Polícia Civil era uma instituição machista. Eu falei assim, acho que não. Já escolheram até uma mulher para ser secretária, para ser o chefe, que corresponde ao cargo de secretária, mas para você ver assim como o preconceito ele é velado por trás dessa pergunta, que quer saber o que é ser a primeira mulher, né? Aí hoje eu já falo a primeira e única, mas você vê como isso tem uma pitada de preconceito, né? Tem uma pitada para mostrar assim como se não fosse natural uma mulher ocupar aquele cargo. Uma mulher que estava na Polícia Civil há 28 anos. Uma mulher que já tinha ocupado todos os cargos, com exceção de chefe da Polícia Civil e diretora da academia, embora fosse professora da academia por mais de 20 anos. Então você vê como essas coisas são curiosas, para usar um adjetivo cuidadoso, né? Como essas questões são curiosas e como essas questões maqueiam muitas vezes, né, o preconceito que tem por trás das perguntas e do comportamento diante de uma mulher ocupando um espaço de poder. Até porque, como a senhora falou, né, já tinha uma trajetória longa ali dentro da polícia, já tinha passado por outros cargos, então não era quem tinha caído de paraquedas, tinha conhecimento das estruturas, né? Quem lê a história da deputada sabe as lutas que começaram ali desde que entrou como escritora. Então, todo um currículo era deixado de lado para simplesmente sintetizar em ser uma mulher na chefia da polícia. É né? Verdade. E, deputada, são 2 ambientes que muita gente ainda trata como machista, como patriarcal, que a senhora frequentou, marcou o nome, já podemos dizer que marcou na Leste também. E onde foi mais desafiador? Onde foi mais trabalhoso ter a voz, fazer as coisas andarem? Na polícia ou na política do Rio de Janeiro? A polícia, ela te conhece. Se você chegar hoje lá na Rua de Relação, esquina com Gomes Freire, e perguntar quem é Marta Rocha, todo mundo vai te dizer quem é Marta Rocha. Então, quando eu chego, as pessoas me conheciam e as pessoas sabiam como seria aquela condução, tá? Então, como eu estava no mais alto cargo, eu não sofri, obviamente, né, como chefe, nenhuma questão de questionamento desse espaço de poder, né? E eu quero te confessar que fui uma chefe muito exigente, uma chefe dura, uma chefe que estava muito cedo no trabalho, que acompanhava de perto, né? Que esse tempo todo também que eu fiquei como professora da academia, era muito bom quando eu ligava para a delegacia para perguntar alguma coisa. E aí perguntava, às vezes, pelo delegado, ainda não chegou, eu falava com o policial de plantão, que ele falou assim, não, mas eu peço para ele ligar para a senhora. Eu falei assim, não, você não está entendendo, eu quero que você me explique sobre a ocorrência tal. Então, assim, eu sempre tive uma posição muito firme, mas muito presente no exercício da minha função, como chefe da Polícia Civil e como delegada também. Quando eu chego na política, eu achava que eu já tinha passado por tudo, né? E é tão interessante que os mais conservadores da política, todos me chamam de doutora Marta.
é para te dizer que a figura da delegada é uma figura tão emblemática como a figura da deputada. Eu acho que é um pouco assim, não, se ela passou por isso na polícia, então algum motivo ela tem para estar aqui. Mas eu tenho uma passagem no meu primeiro ano de mandato que eu fiz uma apresentação de um projeto e um determinado parlamentar, que eu vou me permitir a não comentar, ele foi discutir o projeto, mas ele foi discutir o projeto de uma maneira jocosa, sabe? De uma maneira assim, foi mais do que preconceituoso. Foi uma maneira, eu ousaria dizer, desrespeitosa, assim, como desvalorizando o projeto, né? E aí, quando ele terminou de fazer a análise dele, e eu acho que isso a polícia ajuda, porque como você passa madrugadas e madrugadas sozinha, com a sua equipe, para analisar uma ocorrência em que você vai discutir o segundo bem mais importante, porque primeiro é a vida, depois é a liberdade, e que você sabe que uma decisão equivocada sua vai causar um dano imenso àquela pessoa, eu acho que você é forjada na diversidade, você é forjada na sua individualidade, para você raciocinar, ter equilíbrio, decidir corretamente. Então eu assisti solenemente aquela cena patética que foi o debate daquele deputado, né? E quando ele terminou de falar, eu fui defender o projeto, né? E ao defender o projeto, ele me pediu uma parte. E eu não concedi uma parte para ele. Eu disse, não, o senhor falou e eu ouvi, agora o senhor vai me ouvir. Isso não é comum na Assembleia Legislativa. As pessoas concedem uma parte. Isso faz parte até da própria diretriz da Assembleia, né, do Parlamento, que é o diálogo. E naquele momento, como é que eu não permitisse o diálogo? Eu falei para ele assim, não, agora eu não vou lhe dar uma parte. O senhor já falou, agora o senhor vai me ouvir. E eu acabei de falar, né, e aí ele não pediu mais uma parte. Isso foi até matéria de uma notinha de uma colunista famosa, porque aquilo não tinha acontecido. Então eu conto essa história para mostrar que a todo tempo você tem que marcar a sua posição, entendeu? Às vezes você está usando a tribuna, você tem que lembrar as pessoas, olha, eu quero a atenção de todo mundo. Então eu acho que a política, sobre esse aspecto, ela é mais desafiadora, porque é como se eu fosse fazer uma comparação. Quando eu chego a chefe da Polícia Civil, eu chego com uma bagagem de experiência. Quando eu chego na Assembleia Legislativa, esse relógio roda e começa tudo de novo, né? Então hoje, sem dúvida nenhuma, eu sou uma parlamentar melhor do que eu fui em 2015. Por isso que hoje tenho esse reconhecimento, porque ao longo do tempo a gente também vai se qualificando, vai entendendo a dinâmica do parlamento, né? Vai estudando mais. Eu sou muito disciplinada, eu não vou para a audiência, para a sessão, sem ter estudado a pauta, né? Eu participo das comissões. Acho que uma coisa que me ajudou muito foi ser presidente de cada legislatura de uma comissão. Eu não fiquei na mesma comissão. Eu fui para a Comissão de Segurança, depois para a Comissão de Saúde na Covid-19, que a gente fez uma comissão especial, além da Comissão de Saúde, para investigar o desvio de dinheiro público, e foram 700 milhões esse processo. Esse relatório foi base do processo de impeachment do então governador. Nesse último mandato, eu fui presidente da Comissão de Servidores Públicos, né? Eu tenho esse olhar eu sou muito atenta, eu discuto orçamento, eu estudo orçamento, então eu acho que eu fui me qualificando para isso. Eu acho que essa fortaleza que a gente traz da polícia, que nos prepara para o enfrentamento, né? Eu acho que também ajudou muito no parlamento. E durante a vida parlamentar, 3 comissões que são pilares do funcionamento do governo, né? Que é o funcionalismo público, é a educação, é a segurança, Sim. É a saúde. Né? Não como parlamentar, não esteve na comissão de educação, mas foi professora, então passou por Sim, eu tinha assento na comissão eu participava como membro da comissão de educação, embora não fosse presidente da Comissão de Educação. E está em um partido que tem nada mais, nada menos como figuras de Brizola e Darcy, né, que eram pilares. Vamos lembrar nesses tempos tão difíceis, né? Vamos construir escola para não construir presídio.
Eu acho que esse é o maior ensinamento do professor Darcy Ribeiro, e sem dúvida nenhuma, se o projeto dos CIEPs não tivesse terminado, né, não tivesse sido desidratado no governo Moreira Franco e depois descontinuado, a realidade dos nossos jovens não seria portar um fuzil. Com certeza a realidade seria outra. A gente teve alguns convidados aqui que falamos da segurança pública, obviamente, né? Das principais mazelas que o estado do Rio hoje sofre, né? Infelizmente tivemos a mega operação ali com famílias sendo destruídas, muito por conta desse fator, né, deputada? Porque a população, quando a gente fala segurança pública, entende já do enfrentamento, mas tem o viés da educação, né? Tem o viés de ensinar, dos CIEPs, quando funcionavam em horário integral, as crianças tinham outras ferramentas ali de educação, de ensino. Tinha lazer, tinha cultura. E olha que coisa interessante, poucas pessoas se lembram disso, mas dentro de cada CIEP morava ou um policial militar ou um bombeiro militar. Poucas pessoas se lembram. Eles tinham uma função de pais sociais. Então era aquela criança que por acaso não tinha ido para casa, voltava para a escola, eles ficavam com as crianças, eles ligavam para as mães, né? Então você vê como é. E isso era tão importante para a população, que a população foi muito carinhosa. Ela tirou a sigla CIEP e identificou como Brizolão, né? Então isso é o reconhecimento. Poucas pessoas no mundo da política tiveram um reconhecimento como esse, né? E essa descontinuidade do projeto, acho que reflete até nisso, né? Hoje voltaram a se referir como CIEPs, né? O nome Brizolão também parece que foi extinto do vocabulário. Aí também é um processo político também, né? A criação, não dar valor, né, a quem criou o projeto, né? Isso também tem todo um mecanismo aí. Vocês que são da comunicação sabem disso muito bem, né? Como é que você desconstrói essas narrativas, né? Mas acho que o bom dessa história é que hoje a gente vê alguns governos, como é no caso da Prefeitura do Rio de Janeiro, o compromisso de transformar todas as escolas em tempo integral, né? Então, o JET, né, que é esse ginásio que dá um foco na tecnologia, né? Eu sempre falo com o secretário Renan que é o Brizolão da tecnologia, né? Então, claro, e é assim que tem que ser, tem que evoluir esses processos, esses projetos têm que ser atualizados, né? Naquele momento, na década de 80, a gente não tinha a realidade do mundo virtual que a gente tem hoje. Então, mas o importante não é que se mudou o nome, né? É você entender que aquele protocolo, aquela semente da escola em tempo integral passa a ser também um compromisso de alguns governos. Isso independente do lado da política que esteja, né? Uma situação que a gente espera que evolua e volte a dar oportunidade para as crianças. Mas, não alheia a desafios, como parlamentar, a senhora se lançou candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, ficou em 3º lugar. E como é que foi esse momento, essa nova experiência de disputar um cargo no Executivo? Olha, foi uma experiência muito interessante numa candidatura muito atípica, porque nós estávamos em 2020, nós estávamos na pandemia da Covid-19, a gente não podia nem ir para a rua, a nossa campanha era feita de lives, depois com o tempo conseguimos ir para a rua, né? E eu fiquei em 3º lugar. Os 2 candidatos que ficaram no 1º e no 2º lugar foram 2 candidatos que já tinham ocupado o cargo de prefeito, né? Então eu acho que foi um bom desempenho e foi muito importante porque eu pude conhecer de perto, né, a minha cidade, a cidade que eu nasci, a cidade que eu quero envelhecer, a cidade que eu quero morar para o resto da minha vida. Então a gente conseguiu conhecer a cidade com toda a sua plenitude, com todas as suas dificuldades, né? Então eu acho que foi uma experiência muito interessante. Eu fiquei muito feliz de participar dessa experiência. E lembrar que foi um 3º lugar bem votada numa eleição que já tinha esse viés polarizado. Sim. Né? Principalmente catapultado pelo momento que a gente vivia ali da pandemia. Né? Sem dúvida nenhuma, né? Eu tenho assim muita convicção. Uma coisa que atrapalhou muito foi a ausência de debate, né? Nós não podemos ter debate. No debate você consegue falar com todo mundo, né? Com boa parte da população. Você consegue expor o teu projeto, né? Então, mas valeu a pena, valeu muito a pena. E aí o desafio mais recente
Como a gente falava até na abertura do nosso programa, a senhora assumiu ali a cadeira na Secretaria Municipal de Assistência Social aqui na cidade do Rio de Janeiro. E como é que foi o convite, o aceite, entrar nessa nova etapa dessa jornada? Na verdade, em 2024, nós apoiamos o prefeito Eduardo Paes. A gente entendeu que naquele momento era importante, a gente vivia um momento sensível na vida política e a gente entendeu que era importante ter uma conjugação de forças para eleger o prefeito Eduardo Paes, que estava aí na continuidade do seu mandato, ele que foi eleito, reeleito em 2020. E aí, acho que o PDT foi importante nesse apoio. O PDT participou ativamente a retirada da nossa candidatura, né? Já havia aí essa possibilidade de repetir a candidatura, mas no PDT a gente tem muito um compromisso popular, né? E naquele momento era mais importante do que disputar uma eleição, garantir, né, naquele momento sensível da política, garantir que houvesse uma política pública que respeitasse alguns valores, e a gente fala sempre da educação em tempo integral, dos direitos humanos, né, da valorização da mulher, do respeito às populações mais vulneráveis, e eu ousaria dizer que a nossa participação garantiu que o prefeito Eduardo Paes fosse eleito no primeiro turno, né? Sem a participação do PDT como um aliado, talvez isso não tivesse acontecido. E com isso, o prefeito Eduardo Paes me convida então para a Secretaria Municipal de Assistência Social. E talvez as pessoas tenham se perguntado o que uma delegada está fazendo ali, né? Mas eu já disse aqui, vou repetir, na polícia a gente vê a vida do jeito que ela é. E eu sempre valorizei muito o papel da assistência exatamente na minha militância pelos direitos das mulheres. Porque as mulheres, elas precisam de uma rede de proteção. Elas precisam muito de um registro de ocorrência e de uma atuação da Polícia Civil. Mas elas também precisam da assistência social, da psicologia, da educação para garantir aí a creche para os seus filhos. Elas precisam da área da saúde, então a gente precisa fazer uma rede de proteção. Então, ao contrário do que se possa parecer, eu já conheci a vida da vulnerabilidade, na desigualdade, na injustiça, e já conhecia, já convivia com a assistência social. Então, hoje estamos aqui na assistência social, e a assistência social ela está onde a vulnerabilidade se encontra, né? Poucas pessoas sabem, por exemplo, que nós temos um abrigo de bebês. Nós temos um abrigo de crianças, bebês e crianças que não podem conviver com a sua família, que são direcionados para os nossos abrigos pela justiça, pela vara da infância, porque a permanência naquela família acarreta uma possibilidade de uma ofensa à integridade física ou à vida daquela criança. Nós acompanhamos os adolescentes infratores que cumprem medida socioeducativa, praticaram algum tipo de ato infracional. Então, eles têm conosco um projeto de acompanhamento nos centros de referência de assistência social. Nós temos um projeto super bacana chamado Para Passo a Passo. Eles aprendem, eles vão para o mundo do trabalho, mas sob uma outra perspectiva. O mundo do audiovisual, onde eles têm curso, eles fazem curso de DJ, eles fazem cursos, né, para lidar com a tecnologia. Então, assim, com um celular mequetrefe, eles fizeram um vídeo falando, relatando o que é a violência sexual contra adolescente, que boa parte desse ato de violência é praticado por conhecido. Nesse vídeo que eles fizeram um vídeo de um ato de violência praticado por um padrasto em relação a uma menina, né? Então, assim, a gente cuida desses adolescentes. Um dado para a gente não perder de vista é que os nossos adolescentes infratores, acompanhados pelo CREAS, né? Esses adolescentes, eles do Complexo do Alemão, nenhum deles foi preso ou veio
a morrer no confronto com a polícia. Então, eu estou falando aqui que essa garotada precisa de oportunidade. Se eles praticaram algum ato, né, a gente não vai dizer criminoso, porque não estão na maioridade, mas se eles praticaram algum ato que transgrediram com a lei, esses meninos têm que estar na escola, têm que voltar para a escola, é a primeira coisa que a gente faz, restabelecer os vínculos familiares, tá aí praticando, fazendo curso que abra uma porta da empregabilidade, né? Da mesma forma que quando eu cheguei na polícia, um filho não batia na mãe, o neto não se apoderava do dinheiro da avó. Hoje, a população idosa garante 1/3 da manutenção das famílias brasileiras, né? 1/3 das famílias brasileiras precisam do vovô e da vovó, né? E aí essas pessoas são maltratadas e não tem para onde ir. E elas são acolhidas nos nossos abrigos. A população em situação de vulnerabilidade na rua. Hoje nós temos um censo que demonstra que aumentou o acolhimento, e é bom que se diga que esse acolhimento é voluntário, né? Mas aumentou também a cena de uso. Então eu quero fazer aqui uma deferência ao secretário Breno Carnevale, que em parceria com a assistência social, mas o trabalho bruto dele, né? O trabalho maior foi dele, porque nós identificamos que em muitos locais de cena de uso a gente tinha a presença do traficante. E a presença do traficante fortalece a presença do usuário. Nós, Secretaria de Ordem Pública, que fez o trabalho mais intenso, e a assistência social, e entregamos um robusto relatório para o secretário Vitor Santos, mostrando para ele os locais onde tinha cena de uso e onde tinha o tráfico presente. Porque hoje o uso foi despenalizado. Ele não é mais um problema da polícia, mas ele é um problema da saúde pública. Mas quando eu tenho a presença do tráfico, isso territorializa aquele espaço. Então isso é importante ser colocado, né? A gente tem um projeto de volta à terra natal para aquelas pessoas que saíram das suas cidades, vieram para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições, não conseguiram, foram para a rua. Então a gente pode acolher temporariamente, né? E em seguida, se for o desejo dele, mandar de volta para a terra natal. A gente tem a questão, eu digo sempre que a melhor coisa que pode acontecer para uma pessoa que é na população de rua não é ganhar um colchão, um cobertor, é ingressar no sistema do acolhimento institucional da Secretaria de Assistência Social, porque lá ele vai ser referenciado na saúde, ele vai ter os seus documentos, ele vai estudar, porque a gente tem o EJA, a Escola de Jovens e Adultos, dentro dos nossos abrigos. A gente tem projetos de empregabilidade, que é a porta de saída. Então a gente tem esse grande desafio que é a assistência social. E eu acho interessante em todas essas falas da senhora que a gente vai e vê essa roda girando, que sempre cai na educação, na oportunidade de emprego, principalmente nesse quesito dos jovens que tinham cometido algum ato infracional não voltarem a ele. Então, você diminuir, você tirar essa recidência dos crimes, dos atos infracionais, já é algo que mostra que o resultado é efetivo. Então, isso numa crescente pode evitar cenas como as que a gente Da mesma forma que a gente tem os nossos abrigos para adolescentes que não podem conviver com a família, e quando eles fazem 18 anos, a gente os prepara para sair do abrigo e tem um projeto de república. Então, eles saem do abrigo institucional, da unidade de reinserção social e passam para a república e vão morar sozinhos. Então, a gente junta 4 jovens, mas faz o acompanhamento para eles aprenderem a morar sozinhos, buscar um emprego, cuidar da sua casa, manter a sua casa, né? Então, isso tudo são processos de transição que a assistência social vai fazendo com
o seu público, com os seus usuários. Muito legal, muito interessante a gente ouvir, da gente conhecer. E se pudesse elencar as prioridades ou a prioridade na gestão Marta Rocha na secretaria. A prioridade nossa vai ser sempre a população em situação de vulnerabilidade na rua, né? E aí eu quero muito trazer uma reflexão. Assim, eu vejo as pessoas fazendo doação, né? Fazendo doação de alimentos, isso é solidário, isso é humano, claro que isso tem que acontecer, mas também ninguém merece estar sentada no meio-fio, abrir uma quentinha e comer uma quentinha no meio-fio. Então, ao lado da doação da alimentação, seria bom que a gente tivesse, né, espaços para essas pessoas, essas mesmas instituições, né, procurassem dar um espaço, procurassem, quem sabe, né, olhar para aquela pessoa, quem sabe abrir uma porta de empregabilidade, né? Nós tivemos uma experiência super interessante com o Shopping Norte Shopping, que eu faço questão de divulgar. Nós temos o inverno acolhedor. Durante o inverno, aumenta o número de pedidos de abrigamento. Então, o Norte Shopping, ele nos cedeu 30 vagas para o mês de agosto, que foi o mês mais frio, né? Então, eles dormiam no Norte Shopping, chegavam no Norte Shopping, a assistência garantia a alimentação do jantar, o café da manhã, e eles tiveram várias rodas de conversa. Como fazer um currículo, eles tiveram um momento que eles pediram uma parte religiosa, aí a gente chamou para um encontro ecumênico, eles tiveram a presença de um médico, tiveram a presença de um psicólogo para falar sobre o uso de drogas, né? E no final, durante esse mês, nós acolhemos 30 pessoas, 30 homens, entre 29 e 59 anos, que é o nosso público maior. E 10 daqueles homens saíram empregados no Norte Shopping. Então, se eles não tivessem no abrigo, eles não teriam essa oportunidade. Então, eu acho que o grande desafio vai ser sempre população em situação de vulnerabilidade na rua, embora a gente tenha, né, cada braço, né, eu digo que a assistência social é um coração multifacetado, né? Então, cada pedacinho, no abrigo da criança e dos bebês, no abrigo dos idosos, cuidando dos nossos adolescentes infratores, cuidando das famílias, dos vínculos, né? Tem um programa, né, que é o programa de fortalecimento de vínculos familiares. Cada segmento desse tem um pedacinho da assistência social, mas eu acho que o grande desafio é a população em situação de vulnerabilidade na rua. Muito, muito bom a gente ouvir que o trabalho dá certo, né? Que o acolhimento é voluntário, é bom a gente frisar isso, né? Não é um acolhimento obrigatório, você não leva a pessoa à força. E essa resposta da população, né? Porque a gente sempre escuta falar, sempre vê muita gente que está em situação de rua preferir estar ali. Isso ainda é uma realidade? Isso já mudou? Não é que ele prefira estar ali. Aquela pessoa não é como nós. Aquela pessoa já perdeu seus vínculos familiares. Aquela pessoa não sabe mais o que é estar na sua casa, abrir o chuveiro e tomar um banho delicioso. Aquela pessoa não é como nós, né, que tem um horário para tomar café, almoçar e jantar. Quando eu entro num abrigo, eu entro também com várias regras. Hoje, muitas dessas pessoas têm problemas de saúde mental, então precisam, né? Há uma interface direta e permanente entre a Secretaria de Assistência Social e o consultório de rua, que é um braço da Secretaria de Saúde. Então, não é que eles prefiram, né? Eles precisam retomar esses vínculos, né? E para algumas pessoas essa é a realidade delas. Então é mais fácil conviver com essa realidade do que conviver com uma realidade de disciplina, que é como tem. E na medida em que, por um gesto solidário e humanitário, eu tenho a refeição, eu tenho o agasalho, né? O que eu peço é que as pessoas não deem apenas a refeição. As pessoas, por favor, tentem ajudar, né? Nos ajudem a trazer para o abrigo. Será que eu vejo tantas pessoas, empresários que ajudam, mas será que eu não podia, ao invés de dar uma quentinha, pegar aquela pessoa e tentar empregar aquela pessoa?
né? A assistência acompanha essas pessoas, né? A gente tem alguns parceiros e a gente sabe que é preciso acompanhar essas pessoas, porque nem sempre recebe o primeiro salário e aí às vezes gasta o primeiro salário, né? Então a gente, assim, se quiser dar um emprego, pode dar, que a gente abriga e vai acompanhar. Então isso é importante, né? Vamos falar aí com vocês que têm uma audiência tão especial, né? Tem tanta coisa. Esses 10 homens que foram empregados, eles foram empregados em empregos que todo mundo tem, sabe? Porteiro, auxiliar de serviços gerais, atendente, motorista, não é nada, embora a gente tenha também universitários que estão nos nossos abrigos, né? Então, eu peço sempre isso, não dá apenas a quem tinha, é possível fazer um pouco mais, né? Será que eu não posso, além disso, tentar a porta da empregabilidade, né? E para o próximo passo nessa ajuda? E para o próximo passo, sem dúvida nenhuma. E nessa jornada dupla, deputada, algumas vezes a gente viu a senhora retornando à Alerj para algumas votações, né? Principalmente voltadas à segurança pública e aos servidores. São as principais bandeiras que a parlamentar Marta Rocha ainda defende nesse momento. Esse foi um acordo que eu fiz com o prefeito Eduardo Paes, que eu queria voltar toda vez que tivesse uma pauta que tivesse identidade com o meu mandato. Então voltei para lutar pelos servidores policiais na Lei Orgânica da Polícia Civil, voltei para discutir o orçamento, né? Voltei para representar contra o governador nessa decisão equivocada de usar o dinheiro público do Rio Previdência para pagamento da dívida pública. O que o governo do estado fez foi um uso perdulário, investindo, apesar de todos os alertas do Tribunal de Contas do Estado, no Banco Master, investiu 1 bilhão e hoje, né, há uma análise do próprio Tribunal de Contas dizendo que o Estado do Rio de Janeiro perdeu 2 bilhões e 700, porque se esse dinheiro tivesse aplicado numa instituição financeira que fosse uma instituição reconhecida no mercado, né, e não que é o Banco Master, a gente não precisaria estar colocando em risco o salário dos servidores, né, dos aposentados e pensionistas. Então, sempre que tem uma matéria que seja do nosso tema, eu vou sempre militar na segurança, no serviço público, eu sou uma servidora pública, na questão da violência contra a mulher, na educação, na saúde. Agora mesmo a gente está acompanhando aí essa decisão equivocada da Secretaria Estadual de Educação de dizer que mesmo que um aluno tenha sido reprovado em 6 matérias, ele vai ser aprovado. Isso não pode ser correto, né? Isso não é a saída para uma boa educação, né? E aí é por isso que a gente vê esse número alto da evasão escolar. A gente tem que entender por que o aluno está indo mal em tantas matérias, né? Qual é o papel? Eu não estou querendo transferir aqui a responsabilidade para os professores, não é isso. Mas como é que está essa família? Esse aluno está alimentado? Esse aluno está vivendo uma situação de violência intrafamiliar? Esse aluno assiste sua mãe ser agredida? Esse aluno assiste seu pai chegar alcoolizado em casa? Então, o que está acontecendo com esse aluno para ele estar indo mal em 6 matérias, né? Então, eu acho que algo vai mal no Reino da Dinamarca, acho que nem a comparação é correta, né? Mas eu quero dizer assim, algo vai mal na Secretaria de Educação que não está atenta a essa questão que está sendo colocada nos jornais aí e que nos assusta. Isso não pode ser a melhor solução. E nesse bate-volta que o assunto nos leva, a gente retorna ao projeto dos CIEPs no seu início, né? Onde ali a criança tinha um almoço, tinha um acompanhamento, tinha talvez a sua única refeição diária em muitos casos, que isso acabou se perdendo aí e temos esse tipo de situação, porque cada aluno não é só ele que está ali dentro da escola, né? Tem toda uma história por trás dele e às vezes umas histórias ruins, como a senhora bem pontuou. Sim, sem dúvida nenhuma. No projeto dos Brizolões a gente tinha o oculista e tinha o dentista, né?
porque isso faz parte da saúde da criança, né? E você sabe que quando você cuida da criança na primeira infância, ela vai ter uma melhor resposta ao aprendizado e melhores oportunidades. Então, a gente tem que entender por que um aluno está reprovado em 6 matérias. Algo está acontecendo com esse aluno, ele não está conseguindo estudar. Por quê? Algum motivo tem. É um motivo de que ele foi sendo aprovado, né? Ele não está conseguindo ter o entendimento, ele é vítima de violência, ele passa fome, porque nos colégios de nível médio a gente não tem como no colégio, no nível elementar, né, fundamental, a alimentação, isso não existe. Então será que esse aluno chega na escola alimentado? Será que ele tem que trabalhar antes de ir para a escola, depois que ele vai para a escola e não consegue dormir, não consegue estudar? Será que a casa dele, né? A gente vivenciou isso na pandemia. A classe média o que fez? A classe média no dia seguinte comprou mais um computador, botou seu filho atrás de um computador com a camiseta da escola tendo a aula. E enquanto isso a gente falava de isolamento social, né? Quando as comunidades eram 2 cômodos para 4, 5 pessoas. Como é que você fala de isolamento social? E um desses possivelmente sem poder parar de trabalhar, tendo que ir pra parar rua. de trabalhar, né? Como é que você fala da alimentação, né? A gente viu o que aconteceu nas escolas municipais na época da pandemia, o que era a cesta básica, né? Vamos fazer videoaula. Com quê? Com que celular? Com que capacidade para esse celular? Para aceitar aí, né? Com quantos gigabytes o celular? Com quanta, né? Então, assim, é uma diferença abissal. Isso interfere, né? Isso cerceia a oportunidade, a possibilidade de bons resultados. Então, o que a Secretaria de Educação tem que fazer é entender o que está acontecendo, não dar a solução mais fácil, né? E a senhora citou aí, né, a primeira infância, que um dos projetos que a Secretaria tem é o cartão Minha Primeira Infância. Como é que funciona? O que é o projeto? Como é que a senhora pode apresentá-lo para a gente, para quem acompanha aqui o Dialoga Brasil? Eu quero primeiro dizer que o prefeito Eduardo Paes, desde o seu primeiro mandato, ele está no 4º mandato, ele sempre teve um olhar na primeira infância. Isso sempre foi um objetivo estratégico da gestão dele. E agora, quando chegou em maio, ele me pediu que eu pensasse num projeto para a primeira infância. E aí, a Secretaria de Assistência Social, ela tem o cadastro único, que é aquela inscrição que você precisa ter se você quer ganhar algum benefício do governo federal. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, BPC Loas, né? O Enem Jovem, a possibilidade da carteira do idoso viajar, né, e ter a passagem de graça, a possibilidade de não pagar o Enem, tudo isso tem que ter a inscrição no cadastro único. Então a gente olhou para o cadastro único, viu as famílias que tinham pedido Bolsa Família, mas não tinham ganho Bolsa Família, então eles não tinham nenhum tipo de benefício, e pediu e fez nesse protocolo de escolha que houvesse pelo menos uma criança de 0 a 4 anos. Então, todo mês, no dia 12, eles recebem, né, um cartão, e todo dia 12 eles encontram R$200 para eles gastarem em alimentação, né? Eu digo sempre que a mãe e o pai que sabem o que a criança precisa. É o leite, é o biscoito, é o suplemento, é verdura, é proteína, é arroz, feijão. Então eles vão lá, é um cartão alimentação que funciona como um cartão de débito. Nós colocamos em 1.500 estabelecimentos comerciais, fizemos questão de colocar nas comunidades, no mercadinho da comunidade, na quitanda da comunidade, na padaria da comunidade, para fazer essa economia circular, né? Isso é importante, né? É importante para a mãe, mas também é importante para a própria comunidade, isso é geração de renda, né? E aí nós estamos alcançando 30 mil famílias, já entregamos 12 mil cartões, já fizemos o 14º evento, e o nosso compromisso é terminar essa entrega
até o dia 17 de dezembro, para que todo mundo possa fazer sua compra de Natal. Muito interessante, parabéns por mais esse trabalho. De antemão já quero agradecer mais uma vez a senhora estar aqui conosco, a gente vai chegando no final da nossa conversa, mas antes disso, eu faço isso com os nossos convidados, com a senhora obviamente não seria diferente. Queria que a senhora deixasse uma mensagem para a população, e uma mensagem de carinho, de perspectiva futura, né? Enfim, fica a critério da sua escolha, mas queria que a senhora deixasse essa mensagem para o nosso público. Olha, primeiro eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui, né? O DR1 tem um papel tão importante na cidade do Rio de Janeiro, né? Ele tem um foco na cidade do Rio de Janeiro. E está sempre debatendo os assuntos mais importantes, e cada entrevista para mim é uma prestação de contas. Então eu gosto muito quando eu sou chamada para ser entrevistada, que eu acho que é essa grande oportunidade de não só mostrar um pouco do mandato, né, nas pautas que a gente trabalhou, contra a venda da SEDAI, na defesa dos aposentados e pensionistas, na defesa das forças policiais, votando pela manutenção da prisão dos deputados que foram presos na Operação Furna da Onça e na Operação Cadeia Velha, tendo sempre esse compromisso com a ética, com a transparência, mas a gente não consegue falar com todo mundo. Então, se eu fosse fazer um pedido, eu ia pedir que vocês acompanhassem as redes sociais, né? Não só a minha pessoal, de delegada Marta Rocha, e também da própria secretaria, que é smas.rio, Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, acompanha nossas redes, Marta Rocha, que eu vou ficar muito feliz. O deputado até antecipou, né, que era justamente a divulgação do trabalho, mas obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, parabéns pela trajetória até aqui, boa sorte nos desafios futuros e que venham outras entrevistas aqui, não é a primeira vez que a gente se encontra aqui através do jornal, mas que venham outras. E mais uma vez, obrigado. Eu que quero muito agradecer a oportunidade de estar mais uma vez com vocês e o carinho como a gente é recebido aqui por vocês. Obrigada a todo mundo que acompanhou essa entrevista. E a vocês que nos acompanharam em mais um Dialoga Brasil, não esqueçam, se inscrevam no canal do YouTube do Jornal DR1, sigam as nossas redes sociais, tudo @Jornal DR1. Esse foi o Dialoga Brasil com a deputada Marta Rocha, a política sem politicagem, um produto aqui do Jornal DR1, sua cidade, seu jornal, compromisso com a verdade.